O que ninguém te conta sobre os cosméticos que você usa, que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Bem-vindo de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, que é aqui de paraquedas, meu nome é Flávia Teles, eu sou tricologista e esteticista integrativa e eu sempre trago conteúdo aqui no YouTube de uma estética mais natural, sempre focando na nossa saúde para que seja reflexo da nossa estética. E o tema de hoje vai falar o que ninguém te conta sobre os cosméticos que você usa. Será que realmente esses cosméticos eles estão favorecendo a sua saúde ou só estão mascarando os problemas de pele que você tem aí que ninguém observa o que está acontecendo lá dentro? Primeiramente, a gente tem que pensar que os cosméticos, tanto os cosméticos para nível de tratamento, como os cosméticos que vai atuar na parte de higienização, como desodorantes, sabonetes, eles podem ter vários ativos ali sintéticos, perfumes, petrolatos, parabenos, tudo isso pode ser nocivo para a nossa saúde como um todo. Por que a gente tem que prestar atenção nessa saúde como um todo? Porque, na verdade, a nossa pele, os nossos cabelos, eles só são reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Então, se eu uso um cosmético que aparentemente ele tem uma proposta boa, um bom marketing de tratamento, ele pode ser realmente uma cosmética muito boa, um sensorial muito bom, um acabamento muito bom. Mas aquilo pode estar gerando bioacumulações de ativos no seu organismo, porque a nossa pele tem poder de absorção. Dependendo do tipo de cosmético, a gente consegue absorver até a terceira camada da pele e levar até para a corrente sanguínea. Então, isso é muito importante a gente cuidar, porque não é simplesmente um simples cosmético ou um simples desodorante. Isso pode afetar toda uma cascata hormonal, toda uma questão de saúde como um todo. Muitos cosméticos, eles podem parecer inofensivos, mas eles podem estar mexendo com tudo isso que eu já expliquei para vocês. Então, a gente parar pra pensar que há muitos cosméticos que a gente tem muitos conservantes, muitos surfactantes, eu vou falar um pouquinho brevemente disso hoje, mas todo esse tipo de cosmético, ele pode afetar alguns sistemas mais importantes da nossa saúde, como por exemplo, o sistema endocrinológico, que é o sistema da parte hormonal que a gente tem, principalmente afetando a saúde da nossa tireoide, que eu digo que ela é a mãe de todos os hormônios. Se a tireoide não vai bem, nenhum hormônio vai bem também. Ela participa da primeira cascata de hormônio e das principais cascatas hormonais que a gente precisa ter em mais equilíbrio. Outra parte muito importante é nosso fígado. Se eu estou usando muitas toxinas mediante desses cosméticos, que eu estou absorvendo através desses cosméticos, eu vou sobrecarregar meu fígado sim. E obviamente a parte que a gente quer, muito importante, que a gente quer cuidar da parte estética também, é a minha microbiota cutânea, o quanto isso está afetando a qualidade da minha pele, a qualidade do meu couro cabeludo. Muitos ativos, muitos cosméticos, muitos produtos de higiene, eles vão afetar o microbioma da pele, o pH e totalmente o equilíbrio da flora que a gente tem nessa pele aí. Então a gente pode ter um produto que aparentemente está melhorando super a minha pele, ou camuflando muito a minha pele, né? Não deixando a minha pele respirar, não deixando a minha pele fazer trocas ali, né, também. E também não favorecendo esse pH da minha pele, que vai afetar toda uma cascata ali da microbiota. Então, por exemplo, eu posso usar um shampoo que aparentemente tem o apelo mais saudável possível, um shampoo anti-queda, um shampoo que vai tratar meu cabelo, vai deixar o cabelo mais grosso, mais espesso, mais brilhoso. Ok, o marketing é muito bom. Mas esse shampoo, se ele tiver muito surfactante, como por exemplo, o sódio lauril surfactante, ele pode danificar a minha microbiota cutânea a nível de destabilizar o pH e destabilizar o microbioma. Isso vai afetar o quê? Dermatite seborreica, caspas, né? Um couro mais sensível, mais oleoso ou realmente mais seco, dependendo dessa microbiota, o estado que ela já está, o que pode acontecer futuramente com ela. E além disso, o sódio lauril surfactante, ele já é um dos ativos que ele é considerado um disruptor endócrino. Então, ele pode afetar a minha cascata hormonal. O nosso couro cabeludo, ele é uma pele só que com cabelo. E é uma pele que tem muita condição de vasodilatação. Então, tem produtos que eu passo no meu couro cabeludo que a gente permeia com maior facilidade. Qualquer ativo que eu uso ali com apelo mais de... com apelo maior ali de vasodilatação, ele vai absorver de modo mais rápido. E não que o sódio lauril surfactante ele vai fazer isso, ele tem uma questão de vasodilatação, mas ele por si só, por ser uma molécula ali mais estabilizada, ele vai ter essa proporção de ser absorvido com mais facilidade em uma região do couro cabeludo, por exemplo. Então, tudo que eu tenho mais pelo, eu tenho mais facilidade de absorção e de gerar essa vasodilatação que eu falei. Mas ele por si só, não pela vasodilatação, pelo próprio sentido da onde eu estou aplicando, ele é mais favorecido ali a questão de absorção dele na corrente sanguínea. E aí eu tenho a questão de uma bagunça hormonal vindo através de um produto que é simplesmente um shampoo, tá? Então, obviamente, a gente não vai ser neurótico com todos os produtos, né? O ideal é que a gente tivesse uma conduta de produtos mais naturais, isso é óbvio, né? É o que eu prego muito no Instagram, eu prego muito aqui. Mas, toda vez que eu tiver o sódio lauril surfactante, eu opto por não ter ele numa fórmula de shampoo, porque é aquilo que vai entrar em contato direto com o meu couro cabeludo. Às vezes eu relevo ele numa fórmula cosmética a nível do comprimento do couro cabeludo, comprimento dos fios. Aí até ok, mas eu ainda evito, tá?
Mas o ideal é que contato direto com a pele eu não tenha com esse produto, porque ele vai ter essa questão de poder promover bagunças hormonais. O desodorante, por exemplo, é um dos produtos que muita gente já sabe, muita gente já está muito bem informada que ele é nocivo para a saúde, sim. Já existem estudos que relatam o uso de desodorante com alumínio em relação ao câncer de mama. O alumínio é uma toxina neurotóxica que afeta o nosso sistema neuronal, então ele pode ser o desencadeador de Alzheimer também. Então, hoje em dia, já é muito falado sobre isso, a gente tem que optar por desodorante sem alumínio. Ai, mas Flávia, eu uso desodorante sem alumínio, eu tenho um odor maior, mais fedidinho, eu tenho uma sudorese maior. Sim, você vai ter, porque o desodorante sem alumínio, ele não bloqueia a sua glândula sudorípara. Você continua transpirando, só que a questão é que você não tá bloqueando essa glândula, não tá fechando ela, não tá entupindo essa glândula, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo, se você transpira, é um método legal do seu organismo liberar toxinas. Então é interessante que a gente transpira. É ruim quando a gente não transpira, a gente não consegue liberar. A gente se intoxica, mas não libera. Isso é muito importante de acontecer. Só que ao mesmo tempo, se você tá liberando toxinas com um odor mais fedidinho, tem que ver a relação do seu fígado aí, como é que tá a saúde do seu fígado, porque ela não tá metabolizando bem essas toxinas que você já está retendo. Então, tem um órgão ali sobrecarregado que tá também mudando todo esse microbioma ali da parte das axilas, tá? Pode ser a nível local, o odor tá vindo porque esse microbioma local, ele tá em desequilíbrio, ou tem essa relação diretamente com o fígado nessas metabolizações de toxinas. E para quem não sabe, os cosméticos eles têm ligação também nociva assim para o sistema nervoso. Por exemplo, principalmente as fragrâncias ali, tudo que é mais sintético vai afetar o sistema nervoso e pode desencadear dor de cabeça, ansiedade, até alergias. Mas principalmente para essa parte neurológica, ter um fundamento por uso de cosmético com mais fragrâncias sintéticas. Então, o que eu gosto de, no meu dia a dia ali, usar? Produtos que tenham mais ativos com fragrâncias naturais, como as fragrâncias dos óleos essenciais. Então, aqui a gente vai ter a parte terapêutica dos óleos essenciais trabalhando e também a parte do odor ali de um óleo essencial que vai ser benéfica para minha saúde, não vai me intoxicar ali, não é algo sintético que vai afetar o meu sistema nervoso também. E, gente, natural não é sinônimo de um produto seguro. Por exemplo, eu tô com uma marca aqui que eu não vou citar essa marca, mas essa marca especificamente, ela tem um apelo mais natural. Ao mesmo tempo, ela tem um marketing voltado para isso, de plantações, naturezas, tudo que remete mais a essa parte natural de um produto cosmético. A gente tem várias marcas com esses apelos. E tem muitas marcas que são fiéis a isso, tem registro do EcoCert e outros tantos registros, mas ainda assim, algumas com registro de EcoCert tem conservantes nocivos também. Então, a gente tem que entender de formulação aqui. Mas, além do mais, essas marcas que usam muito esses apelos, na maioria das vezes, elas têm conservantes pesadíssimos. E um deles eu vou explicar para vocês aqui, que é o fenoxetanol. Por exemplo, nessa marca aqui específica, ela tem um tipo de conservante que é o fenoxetanol. Eu vou pegar uma colinha para explicar para vocês, porque a gente não lembra tudo de cabeça, tá? Mas, por exemplo, o fenoxetanol, ele não tem uma regulamentação precisa, ainda nem da Anvisa, do FDA e da União Europeia, né? Elas liberam pelo menos 1% deles, mas não dá pra gente garantir qual que é a porcentagem que a gente tem aqui. A empresa pode usar muito mais, né? Não tem uma regra. A regra ideal pra gente ler um cosmético seria idealmente que nós tivéssemos a seguinte questão: do primeiro ingrediente até o último, tem que ser pelas proporções. Então, o primeiro ingrediente, por exemplo, ele é água, então tem maior concentração nessa fórmula cosmética a água. O segundo, e aí vai assim gradativamente, tá? Então, por exemplo, eles relatam que é seguro dentro desse limite de 1%, mas não dá pra garantir que as empresas trabalhem mais com isso, tá? E quem regulamenta isso, na verdade, eu vou corrigir aqui, é a Anvisa, o FDA e a União Europeia, mas existem alguns lugares que já é proibido, tá? Ele pode causar alguns eventos adversos, como peles sensíveis, reações alérgicas. O ideal é que crianças não tivessem contato com esse tipo de conservante, tá bom? Irritação dos olhos também, né? Como eu falei, crianças, o ideal não era que tivesse esse tipo de contato com esse tipo de produto. É uma alerta que a própria FDA faz em relação a esse conservante para produtos infantis. E os efeitos sistêmicos dele têm ativação do sistema nervoso central e também do fígado em altas doses. Então, ele é tóxico para o nosso organismo, tanto a nível de gerar uma neuroinflamação, como também de uma inflamação a nível do fígado. Em doses muito pequenas, obviamente, a gente não tá falando que vai ter um problema, mas aqui a questão é de bioacumulação. Imagina você usar todos os dias o mesmo produto, você está gerando uma bioacumulação, e aí você vai poder ter um problema nocivo futuramente, que você não vai nem se ligar que foi por uso de um cosmético ali, como eu sempre falo, de uso de protetor solar, né, químico, que é tão nocivo para nossa saúde, mas hoje em dia as pessoas têm o hábito de aplicar protetor solar até à noite, até para dormir. Eu tinha uma paciente que
falava, ah, mas eu uso até pra dormir. Eu achava uma loucura, gente, porque ela queria se proteger dessas luzes que a gente tem. E ela não estava exposta ao sol, né? Então a bioacumulação, ela é um problema sim. Então a questão não é usar uma vez na vida. Eu não vejo isso como um problema. Mas a gente nunca usa nada uma vez na vida. E não é só esse produto. Aí eu tenho isso daqui, que é uma bioacumulação. Aí eu tenho uma pasta de dente. Aí eu tenho um batom. Aí eu tenho um plástico que eu aqueci no micro-ondas, um plástico que eu coloquei uma carne mais quente, eu já liberei o BPA desse plástico, então eu tenho várias coisas que vai bioacumulando, tá? E aqui não é só questão de bioacumulação para minha saúde, é a nível ambiental também, tá? Isso pode afetar até os organismos aquáticos. Então, tem praias, por exemplo, que é proibido de você usar protetor solar, porque a gente sabe que vai ter uma questão ali de afetar ali o ciclo natural da natureza a nível aquático. Então, para resumir para vocês aqui, o fenoxetanol, ele é um ativo irritativo, sensibilizante para a pele, ele pode sobrecarregar o sistema nervoso central e também a parte do fígado. Então, a questão não é o uso uma vez na vida, é o uso de bioacumulação. Então, aquilo que eu falei, um pouquinho de cada coisinha aqui, a gente vai gerando uma somatória inteira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de entender um pouquinho mais sobre essa área do cosmético aqui e ter autonomia ali para você entender o que está aplicando na sua própria pele, quanto isso pode afetar a sua saúde. Em breve eu vou disponibilizar para vocês o Desvendando Cosméticos, então me segue lá no Instagram para você não perder nada sobre esse assunto. E espero que eu tenha trazido um pouco de clareza para vocês e que você possa ter ali uma noção de que tudo que você aplica na sua pele não é simplesmente um cosmético, ele pode estar afetando a sua saúde como um todo. Me conta aqui embaixo o que você acha desse vídeo. Me segue para saber mais sobre o universo da tricologia e o universo da saúde estética integrativa. Beijo, gente. Fica com Deus.